Muito bem, nós estamos aqui para mais esse programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando o Novo Testamento, capítulo por capítulo, versos por versos, trazendo a você um comentário, uma exposição da palavra de Deus, trazendo a você detalhes históricos, culturais da época, para que você entenda o Novo Testamento de forma mais profunda. Às vezes nós vamos trazer certos detalhes que você não viu ou não prestou atenção e pode se aprofundar mais e mais. Claro que a palavra de Deus sempre há níveis de interpretação, de entendimento, e nós podemos nos aprofundar bastante na palavra de Deus para ter um entendimento maior e mais profundo das Escrituras. Nós terminamos o capítulo 3 de Lucas com a genealogia. Genealogia essa que é bem importante, a maior genealogia que nós temos, é uma genealogia ascendente, não é? Começa em Jesus e vai ascendendo até Adão, apresenta 74 nomes, sendo que Deus é o 75º nome que aparece como Adão, filho de Deus, que veio de Deus, procedeu de Deus, Adão. Lucas então nos dá um relacionamento, nos dá a geração, são 10 nomes de Adão até Noé, que é o dilúvio. Depois de Sem a Abraão também são mais 10 nomes, só aí nós temos 20 nomes que vai de Adão até Abraão. 10 nomes de Adão até Noé, o dilúvio, depois de Sem até Abraão, mais 10 nomes. Então, de Adão a Abraão são 20 nomes. Nós poderíamos gastar muito tempo nessa genealogia falando de cada nome. E aí ele termina com Adão e Jesus, depois do capítulo 4, que nós vamos ver agora, a tentação de Jesus, que é o último Adão. Falando um pouco dessa genealogia, nós citamos algo interessante de Adão até Noé. O que é interessante de Adão até Noé está registrado em Gênesis capítulo 5, você pode estudar, lá diz a idade que cada um teve, e de Adão até Noé são 1628 nomes, 1628 anos, né? 1628 anos que passa de Adão até Noé, que é o período que vai de Adão até o dilúvio, né? 1628 anos. Precisamente. Então você pode dar uma olhada ali e estudar. Mas uma das coisas interessantes de Adão a Noé é os nomes. Sabe que no hebraico cada nome tem um significado. O nome Jesus, nós falamos aqui, significa Salvador, né? Cada nome no hebraico então tem uma raiz, tem um significado do nome. Então o nome Adão, que é o primeiro homem, significa homem, é de Adamá, aquele que veio do barro, né? Homem, barro é um sentido do nome Adão. Aí o filho de Adão é Sete. Sete significa apontado, determinado. Depois Enos, que significa mortal. Cainã, que significa desgraça, pena ou aflição. O filho de Cainã é Malalel, que quer dizer o santo de Deus. Depois Jared, que significa descerá. Enoque, que significa ensinando, Enoque nos ensina algo. Matusalém significa sua morte trará, né? Salém é a palavra paz, Matu, morte. Sua morte trará paz. Lameque significa desesperado, sem esperança. E Noé significa descanso. Então presta atenção. Adão, homem, não é? Sete, apontado. Enos, mortal. Cainã, desgraça, pena, aflição. Malael, santo de Deus. Jared, descerá. Enoque, ensinando. Matusalém, sua morte trará. Lameque, desesperado, sem esperança. E Noé, descanso. Se nós colocarmos numa frase todos esses nomes, traduzindo para o português, do hebraico para o português, nós temos uma mensagem aí, começando em Adão. Então eu vou colocar alguns artigos para fazer sentido, verbos,
na frase, mas olha o que forma de Adão até Noé, de Adão a Noé. Olha a mensagem que forma. Adão, o homem, né? Então, ao homem está determinado a mortal penalidade, mas o Santo de Deus descerá, ensinando que sua morte trará ao sem esperança o descanso. Essa é a frase, se nós colocarmos os nomes, forma uma mensagem, né? Diz que é uma mensagem codificada. Alguns dizem que é o evangelho apresentado em Gênesis capítulo 5 e podemos dizer no final do evangelho de Lucas, nós temos uma mensagem. Vou repetir a frase colocando os nomes. Homem, Adão, Noé, descanso, completando todos os nomes, forma a seguinte frase: ao homem está determinado a mortal penalidade, mas o Santo de Deus descerá, ensinando que sua morte trará ao sem esperança o descanso. Quer dizer, o Santo de Deus é Jesus, ele desceu, nos ensina, sua morte traz àquele que não tem esperança o descanso. Interessante notar isso, não é? Esses nomes, todos eles têm significado. Claro que nós não temos tempo para explorar nome, né? Ou fazer que nem Paulo, o escritor de Hebreus, diz, que alguns ficavam estudando genealogia sem fim. Paulo também menciona isso. Não é o nosso propósito estudar genealogias aqui, mas cada nome na genealogia tem o seu significado. Por exemplo, Abraão significa pai de muitas nações. Antes de ser Abraão, ele era Abrão, pai de uma nação. Enquanto ele foi pai de apenas Ismael, ele era Abrão. Depois, em Gênesis 17, Deus muda o nome dele para Abraão, que se torna pai de muitas nações. Interessante, mesmo antes de ele ter muitos filhos, Deus já mudou. Deus trabalha em nossa fé, não é? Trabalha com a nossa fé para realização dos milagres de Deus em nossa vida. Então aí tem a genealogia toda de Jesus Cristo. Se você quiser estudar cada nome desse, procurar a interpretação de cada nome, é algo mais profundo que você pode fazer. Não é que no nome José significa acrescentar, e assim Jacó significa suplantador, Eli significa Deus, e cada nome desse você pode procurar o seu significado e tentar montar uma frase. Deve dar uma frase nos 74 nomes. Eu te dei os últimos 10 nomes, o sentido que tem. Bom, isso é só para recordar um pouco o capítulo 3, termina com com Adão, né? Adão, o primeiro homem, e Jesus é o último Adão. Agora nós vamos começar o capítulo 4. No capítulo 4 de Lucas, Lucas começa mostrando que Jesus, após seu batismo, né, é como se nós voltássemos ao verso 23 do capítulo 3, né? Diz que 22, o Espírito Santo desceu como uma pomba na forma corpórea sobre ele. Parando no 3:22, que foi interrompido para dar acerca da genealogia de Jesus, agora tomando Jesus cheio do Espírito Santo, depois de ser batizado, diz assim, capítulo 4 começa: e Jesus, sendo cheio do Espírito Santo. Vamos parar um pouco aqui, nessa primeira frase do capítulo 4, e Jesus, sendo cheio do Espírito Santo. Muito interessante essa primeira frase, porque o Espírito Santo é predominante no Evangelho de Lucas. João já era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Isabel, quando ouviu a saudação de Maria, ficou cheia do Espírito Santo. Zacarias, também cheio do Espírito Santo, fez seu cântico. E agora Jesus, claro, cheio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é algo predominante no Evangelho de Lucas. Então, Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Note que ele tinha acabado de ser batizado por João no Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto. Interessante que quem está levando Jesus para o deserto para ser tentado é o Espírito. Então, mostra que houve uma permissão de Deus na tentação de Jesus, ou seja,
antes de Jesus iniciar o seu ministério, ele precisava ser provado, tentado pelo diabo. Assim como Adão também no jardim do Éden foi tentado pelo diabo. Outro dia alguém me perguntou, pastor, Deus não podia destruir o diabo? Podia, mas até o diabo serve os propósitos de Deus. Deus permite a existência desse, e no final, se nós lermos o Apocalipse, Deus irá jogar o diabo no lago de fogo, ele será aniquilado finalmente. Por isso que ele sabe da condenação dele, ele continua sendo o grande agente tentador, mas até esse ser serve para provar. Provar o quê? Provar o livre-arbítrio do homem, se o homem serve ou não a Deus. A palavra tentação, ela vem da palavra grega que significa peirazo. Peirazo pode ser traduzido como tentação, mas também pode ser traduzido como testado. Olha só, peirazo, testado. A pessoa é testada. O que é testada? Nosso livre-arbítrio. Quando Deus criou, Deus não criou robôs, criou homens que são testados. Agora, Jesus vai mostrar a forma de eu e você vencer as tentações do diabo. O segredo está aqui, ó, cheio do Espírito Santo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, diz, não vos embriagueis com vinho que a contém, mas enchei-vos do Espírito. Quando ele diz enchei-vos do Espírito, demonstra que cabe ao homem e à mulher buscar ser cheio do Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo é algo automático, não é? Deus faz a parte dele nos enchendo, mas existe uma parte nossa que querer ser cheio, de se permitir ser cheio, de cooperar, como Agostinho usava essa frase, cooperar com a graça de Deus e de nos deixar sermos cheios do Espírito Santo. Eu costumo dizer, todo crente é tão cheio do Espírito Santo quanto ele deseja. Se ele não é mais cheio, é porque ele não dá lugar, é porque ele não submete-se mais e não pede para que o Espírito o encha mais. Porque quanto mais desejoso de ser cheio, melhor é, né? E a palavra espírito quer dizer pneuma, e eu sempre comparo isso a um pneu de um carro, que o pneu é cheio de ar. Imagine um pneu vazio, o carro não vai longe, não é? Vai fazer aquele barulho e não vai a lado nenhum. Então, nós precisamos ser cheio. O crente vai mais longe, o crente vai mais distante, o crente está pronto para vencer a Satanás. Primeira, cheio do Espírito Santo. Segundo, Jesus vai nos dar uma outra forma de vencer a Satanás, com a palavra de Deus. Jesus vai citar a palavra de Deus e é dessa forma que nós vencemos a Satanás. Então, vamos ler novamente, vamos continuar. E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Deserto implica a ideia de Israel. Israel teve 40 anos no deserto, Jesus vai passar 40 dias. Números 14, Israel falhou no deserto. O livro de Números mostra as provações de Israel no deserto, Israel falhando no deserto. Mas Jesus vai se superar no deserto. Jesus vai vencer o inimigo. Interessante, Adão foi tentado num paraíso, num jardim, pecou. Jesus, o último Adão, é tentado num deserto e vai se superar. Verso 2 diz, sendo tentado pelo diabo. O diabo é o grande agente tentador, que tenta, que prova. Ele não obriga você a pecar, a vontade de pecar, o livre-arbítrio é seu, não é? Mas ele tenta e você escolhe se você peca ou não. Sendo tentado pelo diabo durante 40 dias. Então, a provação de Jesus no deserto, 40 dias. Retrata Israel que passou 40 anos. Jesus, 40 dias. O número 40 é o número da prova na Bíblia, né? Jesus vai ser tentado durante os 40 dias. Lucas nos sugere que a tentação durou esses 40 dias. 40 dias de tentação. E naqueles dias, ele não comeu nada.
Uma outra coisa interessante entre Jesus e Adão. Adão, por exemplo, foi tentado num jardim onde tinha árvores para comer, ele comia de todos os frutos, inclusive comeu do fruto que não podia. Jesus, então Adão é testado ou tentado, até podemos dizer, de barriga cheia. Já Jesus não, Jesus é tentado em jejum. Por isso que muitas vezes há certas coisas que nós só vencemos com a oração e com o jejum. Jejum e oração são coisas importantes e práticas importantes para o cristão. Naqueles dias ele não comeu nada. Então, durante a tentação, Jesus se absteve de comer. E como se absteve de comer, diz, e terminado ele, teve fome. Não é? Nós ficamos, às vezes, 4 horas sem comer, já temos fome. Eu conheço gente que não consegue ficar 40 minutos sem comer, não é? Jesus ficou 40 dias. Claro que depois de 40 dias, a fome veio, não é? Eu acho que já depois de 1 dia ou 2, nós já estamos com fome. Mas ele teve fome, ele teve fome. Havia uma necessidade. E presta atenção. E disse-lhe o diabo sempre usa a nossa necessidade, a nossa fraqueza, para sermos tentados, não é? O diabo, ele é um grande oportunista e ele sempre espera o momento certo. Inclusive, nós vamos ver nesse texto que ele vai se ausentar de Jesus até tempo oportuno, não é? Esperando o momento certo. O diabo, chega ali o diabo e diz, se tu és o Filho de Deus. Interessante é que no capítulo 3, verso 22 de Lucas, você pode ver que quando Jesus foi batizado, veio uma voz do céu dizendo, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Deus declarou, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Apesar de aos 12 anos Jesus já ter uma ideia que ele devia ser filho de Deus, ao dizer a Maria, convia estar no negócio do meu pai, a certeza plena ocorre no momento do batismo, quando a voz do céu vem e diz, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, Deus havia dito a Jesus que ele era filho de Deus. Vem o diabo e disse, tu és o filho de Deus. Está aqui, meus queridos, a arma que o diabo sempre usa. O diabo sempre usa a dúvida acerca daquilo que Deus já te prometeu, a dúvida acerca daquilo que Deus já te falou na sua palavra. O diabo leva a gente a duvidar da palavra de Deus, como fez com Adão e Eva. Foi assim que Deus disse, não comereis as árvores do jardim, não é? Então, testando o que Eva conhecia da palavra de Deus. Deus havia dito que eles podiam comer livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá vem o diabo dizendo que eles não podiam comer das árvores. E Deus havia dito, certamente morrereis no dia em que comerdes. E vem o diabo e diz, certamente não morrereis. Sempre alterando a palavra de Deus, sempre colocando dúvida. Essa é sempre a arma do diabo. É como tem gente hoje que questiona a Bíblia. Será que a Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia foi escrita por homens. E essas coisas todas, é tudo o diabo testando e duvidando da palavra de Deus. Toda vez que você tiver dúvida, deixa eu dizer uma coisa, duvide da sua dúvida, mas nunca da palavra de Deus. Tenha dúvidas acerca da sua dúvida, mas nunca da palavra de Deus. E sua dúvida é sempre, tem a tendência de aonde vem. A dúvida vem do diabo, não é? Ele veio e disse, tu és o filho de Deus. Essa é sempre a arma dele. Deus havia dito que Jesus era. Lá vem o diabo dizendo, se tu és o filho de Deus, ordena que essa pedra se transforme em pão. Muito bem, o deserto da Judéia é cheio de pedras mesmo. Algumas pedras são bem redondas, assim, chatas, lembrando os pães sem fermentos. Jesus com aquela fome tremenda, né? Então, aí vem o diabo e diz, ó, você é filho de Deus, você está aí passando fome? Tem gente que diz, filho de Deus não passa fome, né? Não é? Até cita o Salmo de Davi 37, verso 25, fui pobre, né? Fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Tem gente que pega um verso da Bíblia e sai formando uma doutrina, dizendo, filho de Deus não passa fome, filho de Deus não passa fome. Pois é, Jesus era filho de Deus e teve fome. Então, é um erro nós basearmos certas coisas em apenas um verso. Claro que Deus
sustenta o justo. Claro que Deus provê, Ele é o grande Senhor que proverá, Senhor meu pastor, nada me faltará, mas o ponto é que às vezes filho de Deus pode ser testado, filho de Deus pode passar fome. Jesus teve fome e veio o diabo dizendo, ordena que essa pedra se transforme em pão, ordena que essa pedra se transforme em pão. Não é? Filho de Deus pode passar fome. Há muitos filhos de Deus na África que passam fome. Então é muito fácil, às vezes, nos Estados Unidos, onde é uma fartura muito grande, a gente pregar, filho de Deus não passa fome. Mas filho de Deus passa sim. Na África, há muitos filhos de Deus que passam fome. Ordena que essa pedra se transforme em pão. Veja bem, a tentação do diabo implica em Jesus usar o seu poder para benefício próprio. Não é? O poder de Deus nunca deve ser usado para benefício próprio. Jesus tem o poder de fazer, de fato tem. Na multiplicação dos pães e peixes, que não foi uma vez, foram duas multiplicações, Jesus pega na primeira multiplicação 5 pães e 2 peixes e alimenta uma multidão de 5.000. Na segunda ele pega 7 pães e alimenta uma multidão de 4.000. Poder para fazer ele tinha, só que usar o poder dele para satisfazer sua necessidade era errado. Além de usar o poder dele para satisfazer sua necessidade, mais errado ainda era ouvir a voz do diabo. Nós não temos que ouvir a voz do diabo, nós temos que ouvir a voz de Deus, e é isso que Jesus vai deixar claro. E Jesus respondendo, dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A citação de Jesus está no livro Deuteronômio, capítulo 8, versículo de número 3, nessa primeira citação. Deuteronômio 8, 3, Jesus cita a palavra de Deus e o contexto da passagem tem a ver com Israel no deserto, sendo sustentado por Deus com maná. Não é? Além de que o maná não foi que alimentou eles, mas foi Deus que suportou eles. Então Jesus diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A palavra de Deus para nós é alimento, a palavra de Deus nos fortalece, a palavra de Deus nos sustenta. Não é? Jesus tinha que confiar em Deus para o seu livramento e para suprir a sua necessidade e não usar o seu próprio poder para suprir a sua necessidade. Dependência de Deus. É isso que muitas vezes o homem não quer. O homem quer ser independente, quer ser autoprovedor, quer se autossupor, acha que é muito forte, quando na verdade é fraco. Mas dependência de Deus é uma coisa que isso nos ensina. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, então, levou no alto monte e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Aqui, a tentação, se você comparar com o texto de Mateus, a primeira tentação é igual, mas Lucas, de alguma forma, troca a segunda pela terceira tentação da ordem de Mateus. Na segunda tentação, o diabo leva no pináculo do templo, cita a palavra de Deus e manda que cita o Salmo 91, verso 11 e 12, dizendo aos teus anjos dará ordem, lance-te daqui para baixo. E a última tentação é oferecendo as riquezas. Lucas inverte a ordem, ou Mateus inverteu, um dos dois inverteu a ordem, não é? Lucas inverte a ordem e coloca os reinos sendo oferecidos a Jesus antes do templo. E por que Lucas faz isso? Bom, os eruditos estudando a Bíblia acreditam, né? Lucas sempre baseia o seu evangelho também em torno do templo, começa o evangelho no templo, termina no templo, mostra Jesus indo da Galileia para Jerusalém, para o templo. Jesus também aos 12 anos foi ao templo. Então Lucas inverte a ordem, porque tem a tendência natural no seu evangelho de ir para o templo no final do evangelho. Tanto é que o evangelho acaba no templo. Então Lucas inverte a ordem, coloca a ordem das tentações, não faz muita, foi a primeira, a segunda, isso não é importante, o importante é que Jesus foi tentado e vence o diabo.
E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei esse poder e a sua glória, porque foi entregue a mim e dou a quem eu quero. O diabo mostra que ele tem um poder, não tem todo o poder, nem toda a glória, mas que ele retém um certo poder e uma certa glória, e ele oferece tudo isso a Jesus, se Jesus, o prostrado, o adora. Não é? O grande desejo do diabo sempre foi o mesmo: ser adorado como Deus. Ele era guardião do trono de Deus, querubim, né? Protetor do trono de Deus, quis se assentar no trono, ser adorado como Deus era adorado, e agora ele quer ser adorado pelo próprio Jesus, Jesus que tomou a forma humana, pelo próprio divino que agora tem a forma humana, ele quer ser adorado. Esse é o grande desejo do diabo. Ele falou: olha, eu te dou tudo isso. O que o diabo estava oferecendo era algo que seria de Jesus, que todo Jesus no final, depois de ressurreto, diz: todo o poder e autoridade é me dada nos céus e na terra. Era algo que seria de Jesus, só que ia custar a cruz. Ele oferece um atalho. É isso que o diabo sempre faz, oferece atalhos para nós. O caminho para o céu é estreito e apertado, mas o diabo quer oferecer um caminho largo e espaçoso, uma graça que tudo é permitido, não é? Um pecado, e quer oferecer algo errado para nós, quando na verdade nós devemos às vezes ir, e esse era um propósito do Messias, ser o Messias sofredor, se identificar com o sofrimento, ter paciência para obter as coisas, né? Depender de Deus, e o diabo quer tirar essa dependência de Deus, quer tirar essa esperar em Deus, de Jesus, e quer tirar o sofrimento, aliviar o sofrimento de Jesus, oferecendo a ele todos os reinos. Também nem sabemos se o diabo ia dar, porque ele é mentiroso e pai da mentira, não é? Então o diabo levou num alto monte, prostrou todos os reinos do mundo, disse: dar-te-ei todo esse poder e a sua glória, porque foi entregue a mim, dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Está vendo? O grande desejo do diabo é ser adorado como Deus. Ser adorado por quem? Por Jesus. E Jesus respondendo disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Jesus agora cita a citação em Deuteronômio, capítulo 6, verso 13, que nós devemos adorar somente a Deus. Também tem a ver com o primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, né? Não terás outros deuses adiante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem a ela prostrar, porque eu sou o Senhor. Então, aqui fala que nós devemos adorar e servir só a Deus. Adorar e servir só a Deus. Nem os anjos devem ser adorados. Quando no Apocalipse, João tentou adorar o anjo, que mostrava ali a visão, o anjo lhe disse: olha, eu sou conservo teu e de teus irmãos, adora a Deus, não faças isso, não adore anjo. Tem gente hoje querendo adorar anjo, não é? Mas nós temos que adorar somente a Deus. Satanás era um anjo caído, queria ser adorado, não é? E talvez algum anjo tenha essa tentação de ser adorado como Deus, mas a grande verdade é que nós devemos adorar e servir somente ao Senhor. Jesus cita Deuteronômio 6,13. Nota que Jesus vence o diabo com está escrito. Está escrito, está escrito. Jesus sabia o que estava escrito. Por isso que é importante que eu e você saibam o que está escrito, e o Espírito Santo pode trazer na nossa mente o que está escrito, porque é o Espírito Santo que nos lembra. Por isso que Jesus, cheio do Espírito Santo, é assim que vence o diabo, com a palavra de Deus e cheio do Espírito Santo, sabendo o que está escrito. E ele o trouxe para Jerusalém. Agora vamos para a última tentação. Ele o trouxe para Jerusalém e o colocou no pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. O pináculo do templo para baixo tinha 30 metros. 30 metros. Ele manda que Jesus se atire de 30 metros para baixo. Eu posso dizer que Jesus foi tentado a se suicidar,
Muita gente é tentada ao suicídio, a tirar a própria vida em momentos de desespero, de dificuldade. Quem é que tenta isso? O diabo. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Não é? Esse é o trabalho dele. Então, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para abaixo. Porque está escrito, ele dará aos seus anjos ordens sobre ti para te guardar. O que o diabo sugere? Sugere a Jesus, se você pular, antes de você cair lá no chão, Deus vai mandar os seus anjos te socorrer, te libertar, não é? Ele coloca esse contexto. Jesus vai responder Deuteronômio 6,16. E eles sustentarão, ele está citando o Salmo 91, verso 11 e 12, e eles sustentarão em suas mãos para que em algum momento o teu pé não tropece em pedra alguma, ou em uma pedra. Não é? Então, ele vai citar o Salmo 91 e Jesus vai citar para o diabo Deuteronômio 6,16, dizendo, dito está, tu não tentarás o Senhor teu Deus. O contexto aqui de não tentar a Deus é que eles provaram a Deus nas águas de Meribá. Tentaram a Deus nas águas amargas, reclamando e murmurando de Deus a Moisés. Então foi a grande tentação nas águas de Meribá. Então essa é a ideia aqui. E acabando, né? Então Jesus cita, está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Jesus está dizendo, para que eu vou me atirar de 30 metros esperando que Deus me socorra com os seus anjos? Deus pode? Pode, claro que podia. Mas Jesus não vai tentar e nem ouvir a voz do diabo, porque nós não temos que ouvir a voz do diabo. Note o seguinte, primeira tentação, Jesus cita Deuteronômio 8,3. Segunda tentação aqui das riquezas, Deuteronômio 6,13. Terceira, Deuteronômio 6,16. Você pode ver as três citações. Pelo fato de Jesus citar essas três citações do livro de Deuteronômio, acredita que é o livro da lei, não é o resumo da lei a qual Moisés fala para aquela nova geração antes de entrar na terra prometida. Deutero, no grego significa segundo, nome ou lei, ou não é segunda lei, porque a lei é uma só, mas sim a repetição da lei para a nova geração. Então, o que sugere aqui? Sugere que Jesus guardou bem o livro de Deuteronômio no coração, como diz o Salmos 19, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Jesus escondeu a palavra de Deus no coração e na mente como homem, cheio do Espírito Santo. O Espírito trouxe a ele a Escritura e ele cita, apesar de ele ser a própria Escritura, né, a própria palavra de Deus, então ele traz e cita ao diabo. E é assim que a gente vence o diabo, cheio do Espírito Santo, e a gente vence o diabo também com o que está escrito na palavra de Deus, crendo e não duvidando. E diz aqui no verso 13, o diabo lança as três tentações, mas não foram só essas três, não é? E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. A palavra tempo aqui é kairos, significa um tempo oportuno. Sabe, uma das qualidades do diabo, ele é paciente, ele sabe esperar quando você está mais vulnerável, mais fraco, sabe procurar a oportunidade certa, o tempo mais oportuno para te tentar. Ele é o grande tentador. E se nós podemos dizer que ele tem uma qualidade é essa, ele é paciente, ele sabe nos testar para nos derrubar no momento mais vulnerável. Ele também sempre usa dúvida, então a grande estratégia dele, a estratégia é a dúvida, não é? E ele usa a oportunidade para nos tentar. Então, ele ausentou-se de Jesus por um tempo, não quer dizer que ele não vai mais tentar, ele vai tentar de tempos em tempos a Jesus. Até no Getsemane, ele vai tentar a Jesus a desistir de ir para a cruz, não é? E Jesus, e depois pendurado na cruz, ele ainda tenta Jesus para que Jesus desça da cruz. E Jesus retornou para a Galileia no poder do Espírito. Olha, Jesus já estava cheio do Espírito, mas agora vencendo o diabo, agora vencendo as tentações, Jesus fica mais cheio do poder. O segredo de nos enchermos do poder é vencer as tentações do diabo. E Jesus retornou para a Galileia no poder do Espírito. E ali a sua fama
correu por toda a região ao redor. A fama de Jesus, em termos de cura, daqueles milagres que ele operava, que eram extraordinários. Não operou milagre para o diabo ver, não operou milagre para satisfazer a sua necessidade, mas operava milagres quando se apresentava uma necessidade real diante de si. E ele ensinava nas suas sinagogas. O mestre, por excelência, veio para nos ensinar o caminho. Aprender dos ensinos de Jesus é algo maravilhoso. E ele ensinava nas suas sinagogas, sendo glorificado por todos. Todos se admiravam do seu ensino. Jesus era o grande mestre por excelência. Ele passava pelas sinagogas da Galileia ensinando. É algo tremendo, todos o glorificavam. Muito bem, já que ele passava em todas, ele vai chegar a Nazaré, a cidade onde ele fora criado. Nós vamos ver a rejeição de Jesus em Nazaré. Ele foi criado em Nazaré, naquela sinagoga, ele ia lá sábado após sábado, né, que todo judeu estudava a Torá, todo sábado. Jesus foi crescendo naquela sinagoga, então eles o conheciam bem. Diz aqui o verso 16, e chegou a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, note que Jesus tinha o costume de ir à sinagoga, não é? Não é como alguns que ficam perdendo o culto, ou são, parece que crentes turistas, só aparecem uma vez por mês. Jesus não, ele ia sábado após sábado. Segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia de sábado, ou sabatá. Não é? Shabatá, que é chamado o sábado no hebraico, no dia de Shabatá, e levantou-se para ler, não é? Jesus entrou na sinagoga e vai levantar-se para ler. E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E ele, tendo aberto o livro, achou no lugar em que estava escrito. Presta atenção. Na sinagoga existia uma leitura que era feita sábado após sábado, uma porção da palavra da Torá. Então essa leitura não podia ser alterada à ordem da Torá, na lei. Mas quando se lia os profetas, aí o leitor podia escolher a parte que ele lia. E é isso que vai acontecer aqui. Se fosse a Torá que fosse dada a Jesus, ele não podia alterar a leitura, porque era a leitura daquele dia. Mas quando foi lhe dado o livro do profeta Isaías, Jesus podia escolher a parte que lia. E ele vai escolher. Tendo aberto o livro, note que ele achou o lugar, ele escolheu o lugar que ele ia ler, em que estava escrito. Ele escolheu Isaías, né? Hoje nós temos capítulos, versos, naquela época não tinha. Mas, cotando o texto de Isaías 61, verso 1 e 2. Foi a parte que Jesus escolheu e tem a ver com o contexto de Lucas, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Jesus é cheio do Espírito Santo, é conduzido ao deserto pelo Espírito, não é? E aí ele acha a parte, o Espírito do Senhor está sobre mim, estava mesmo, não é? Porque me ungiu, a palavra ungiu, me fez de mim o Messias, me fez de mim o Cristo, ungido de Deus. Agora, quando Jesus fala isso, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. O Evangelho de Lucas se destina aos pobres, aos marginalizados. E ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação ao cativo e restauração de vista aos cegos, que era o que Jesus estava fazendo, dando de volta a vista ao cego, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. O interessante, se for ler, para pregar o ano aceitável, e também tem o dia da vingança do nosso Deus, mas essa parte Jesus não leu. Ele pregar o ano aceitável, ele estava anunciando o ano aceitável do Senhor. Como é que ele fazia isso? Através curando os quebrantados de coração, libertando os oprimidos, os cativos. Era isso que Jesus veio fazer. Mas por que ele não dizia o dia da vingança do nosso Deus, conforme diz o verso 2?
Porque o dia da vingança do nosso Deus está reservado para a segunda vinda. Na primeira vinda, ele veio pregar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor. Se você ainda não aceitou o Senhor, que esse ano seja o ano aceitável do Senhor na sua vida. Que você ainda possa receber essa bênção da primeira vinda de Jesus, do ano aceitável do Senhor. É tempo de aceitar o Senhor, é tempo de receber o Senhor, de ter os planos de Deus na sua vida, antes que venha o dia da vingança do nosso Deus, que será na segunda vinda, trazendo juízo para todos aqueles que não aceitaram o ano aceitável do Senhor. E ele, fechando o livro, deu ao ministro e assentou-se. Aqui é interessante, normalmente lia-se o livro em pé, na sinagoga, mas na hora que ensinava, se assentava. Jesus, então, fez isso. Ele cerrou o livro e assentou-se, assentou para ensinar. Ele não só assentou por assentar, assim, volta lá para o assento dele, mas assentou para ensinar. Aqui há uma coisa, quando ele assentou-se, verso de número 20, os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fixos nele. Aqui é uma interpretação que os eruditos fazem, diz que nas sinagogas havia 3 cadeiras. Veja bem, é uma cultura, e eu vou explicar, não diz exatamente isso o texto, mas nos dá ideia do que pode acontecer. Normalmente havia 3 cadeiras na sinagoga. Uma era para o oficiante da sinagoga. Outra cadeira era para quem ensinava, do leitor. E havia uma cadeira no centro, que diz que ninguém se assentava, um assento que ficava no centro, diz que aquele assento estava reservado para o Messias, a esperança messiânica que eles tinham. E diz que quando Jesus se levou, ele estava assentado na cadeira do leitor, tinha o oficiante, Jesus se levanta para ler da cadeira do leitor, não é? E normalmente a pessoa ensinava, e aí o oficiante entrega ali o rolo do profeta Isaías, Jesus leu, se lia em pé e assentou-se. Mas diz quando, alguns dizem, quando ele assentou, ele não assentou na cadeira do leitor, ele se assentou na cadeira do Messias, clamando a profecia e o cumprimento da profecia sobre si. Por isso, quando ele se assentou, note que ele se assentou, Lucas acrescenta, e os olhos de todos que estavam na sinagoga ficavam fixos nele. A razão que Lucas acrescenta isso, segundo alguns eruditos, é que quando Jesus se assenta, ele não se assenta na cadeira do leitor, ele se assenta na cadeira do Messias. Então os olhos, imagine aquele povo que foi acostumado a ver Jesus crescer ali naquela sinagoga, Jesus frequentar a sinagoga junto com José, não é, seu pai legal, não pai biológico, mas legal, e ver Jesus ali crescer, e todos acreditam que Jesus era filho de José. Agora Jesus se assenta na cadeira do Messias e vai clamar a profecia do livro de Isaías sobre si, dizendo, ele começou a dizer-lhes, nesse dia se cumpriu a escritura nos vossos ouvidos. Olha que coisa interessante, Jesus se assenta na cadeira do Messias, os olhos deles ficam atentos nele, fixo nele, e aí ele diz, hoje, ou nesse dia, se cumpriu a escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que procediam da sua boca. Então, o início daquilo que Jesus está fazendo é aceitável para o povo vai aceitar. Logo mais vão rejeitar, não é? Primeiro teve uma atitude positiva. Jesus se assentou, eles ficaram com os olhos fixos, atentos, mas começaram a se maravilhar das palavras de graça que saía da sua boca. As palavras de ensino, cheias de graça, de unção que saía. Alguns começaram a se alegrar das palavras que procediam da sua boca, mas aí começou a vir a dúvida. Aí eles começaram a dizer, não é esse o filho de José? Não é ele, o filho de José, o carpinteiro? Parece com ele, é verdade, é o filho de José. Ele se criou aqui, ele é o carpinteiro. Começou a dúvida das palavras de graça. A primeira aceitação foi positiva, não é? Receberam, como na parábola da semana, receberam a palavra com alegria, mas logo vem o diabo e arrebata o que foi tirado. Já começou a dúvida, não é esse o filho de José? E eles dizem, certamente me direi esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que nós ouvimos que tenhas feito em Cafarnaum,
faz também na tua terra. Jesus, então, quando começou aquela dúvida, primeiro houve aceitação, maravilhava-se das palavras de graça, mas aí começa a dúvida, começa a iniciar a dúvida no coração do povo, o questionamento: não é esse o filho de José? Como é que, não é esse o carpinteiro, o filho de José? E começa aquela dúvida, e certamente me direis provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que temos ouvido o teu feito em Cafarnaum, faze também aqui na tua terra. Ou seja, Jesus já tinha realizado milagres em Cafarnaum, o paralítico de Cafarnaum provavelmente já tinha sido curado, a fama dele se espalhava, e eles então começam. Então, tudo que nós ouvimos que você fez lá em Cafarnaum, os milagres, faz aqui também. Ou seja, já começam a pedir sinais ou duvidarem da autoridade de Jesus para realmente curar os quebrantados, libertar os oprimidos, não é? E é interessante porque em Nazaré, nos evangelhos, não tem nenhum cego de Nazaré, tem o cego de Jericó que foi curado. Não tem nenhum paralítico de Nazaré, tem o paralítico de Cafarnaum, não é? Então, em Nazaré, Jesus não realizou grandes milagres, e no texto de Marcos, capítulo 6, verso 3 e em diante, diz que Jesus ficou admirado da incredulidade deles e não pôde realizar ali muitos milagres. E não acontece grandes milagres na cidade de Nazaré, onde Jesus se criou. E Jesus então continua dizendo: em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Não há profeta sem honra senão entre a sua terra e os seus familiares, não é? E aqui Jesus, ao mencionar que nenhum profeta é aceito na sua terra, ele vai dar dois exemplos de profetas que foram rejeitados, mostrando que o Espírito do Senhor estava sobre ele para proclamar o evangelho, ou para pregar o evangelho, que essa chamada dele também era uma chamada profética, chamada para o arrependimento, chamada para que o povo se voltasse para Deus, para que fosse o ano aceitável. Mas ele vai dar dois exemplos de profetas do Antigo Testamento que foram rejeitados. Um é o profeta Elias e outro é o profeta Eliseu. Há eruditos que diz que Elias, como diz logo no capítulo 1, pelo anjo, que representava João, não é? E Eliseu representava Jesus. Elias proclama, no tempo do rei Acabe, da rainha Jezabel, Elias ora, e por 3 anos e meio não veio, porque o povo estava desviado adorando Baal. E aí depois Eliseu vem com a plenitude. Todos os dois não foram bem aceitos em Israel. Mostra aqui também essa dupla Elias e Eliseu, como João, que no capítulo 1 o anjo diz que ele viria no poder e na virtude de Elias. E Malaquias 4, 5 e 6 também menciona que antes que venha o grande dia do Senhor, enviarei o profeta Elias. Então Elias está representando João, já Eliseu representa Jesus. E assim como eles vão rejeitar a João, também vão rejeitar o ministério de Jesus, né? João foi bem rejeitado, principalmente pelos sacerdotes do templo, pelos fariseus, e agora vão rejeitar Jesus, que representa o Eliseu, né? Elias e Eliseu. Eliseu tem a porção dobrada do Espírito de Elias, no caso aqui João é cheio do Espírito e Jesus mais cheio ainda é do Espírito, não é? Então, a mesma porção Elias e Eliseu, vamos dizer, esses dois profetas que foram rejeitados na sua época, e a mesma coisa, então Jesus vai citar. Mas em verdade eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos, 6 meses, e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas, Elias, havia muitas viúvas em Israel, mas a nenhuma delas Elias foi enviado, senão a Serepta, uma cidade de Sidom, a uma mulher que era viúva, a Fenícia, né, a noroeste, a Sidom, que ficava a noroeste de Israel, território separado de Israel. Elias então é enviado a essa viúva de Serepta, apesar de haver muitas viúvas em Israel, mostrando uma outra coisa interessante, que eles não eram só o povo predileto, que Deus também amava os gentios, que Deus também amava os outros povos. E Jesus vai citar 2 exemplos, um a viúva de Serepta e outro o leproso Naamã,
dizendo também havia muitos leprosos em Israel, nenhum deles foi curado senão o sírio, Naamã, né? O leproso sírio que veio, mostrando que a graça de Deus ocorria fora de Israel. Claro que eles não vão gostar disso, e Jesus está mostrando que Elias foi enviado, porque o ministério de Elias também foi rejeitado em Israel, não é? Elias, o próprio rei Acabe chamava ele de o perturbador de Israel, não é? Mostrando que Elias estava perturbando a paz em Israel. Então, aqui Elias é rejeitado, é enviado a uma viúva. Eliseu também vai ter o seu ministério bem, muitas vezes rejeitado pelo rei de Israel. E Naamã, o sírio, é curado da lepra, mostrando que a graça de Deus é para todos e que o evangelho não era só para judeus, mas para todos. Claro que eles não vão gostar. Lembra que no verso 22, eles primeiro aceitam, depois agora eles não vão gostar da mensagem, vão procurar até matar a Jesus, jogar ele contra as pedras, né? A nenhum delas foi enviado senão a viúva. E muitos leprosos, Jesus vai dizer no verso 27, havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã o sírio. Olha agora como mudou do verso 22 ao verso 28. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, ficaram cheios de ira, ficaram irados na sinagoga. Antes ele estava aceitando a palavra que saía de graça à sua boca, atitude positiva. Agora ficaram irados. A palavra de Jesus começa a provocar ira neles. Ficaram irados e levantaram e expulsaram na cidade e o levaram ao cume do monte, que em sua cidade está edificado, para poder precipitar Jesus dali. Eles pegaram a Jesus, levaram para o cume do monte, né? A cidade de Nazaré fica num lugar bem alto, levaram lá no cume do monte e queriam jogar Jesus lá de baixo, tiraram Jesus da sinagoga, o expulsaram, levaram ele, acharam que ele era digno de morte, já queriam matá-lo até antes do templo, levaram ao cume do monte para poder precipitar dali. Mas ele, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Eu creio que eles levaram Jesus, tentaram jogar, mas Jesus era um homem forte, porque ser carpinteiro na época não era ir ali no material de construção comprar madeira cortada. Ser carpinteiro significava ir lá na floresta, cortar madeira, arrastar, e eu creio que os braços de Jesus eram bem fortes. Eles tentaram precipitar, mas Jesus foi empurrando com os braços, passou no meio deles, eles não tiveram força para o lançar. Jesus passou pelo meio deles e foi embora, não é? Passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho e desceu a Cafarnaum. Agora Jesus então vai ter o seu ministério em Cafarnaum, porque foi rejeitado na sua cidade de Nazaré. Desceu a Cafarnaum, uma cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Quer dizer, Jesus continuou indo na sinagoga aos sábados, mas não mais em Nazaré, porque o expulsaram, queriam lançá-lo do topo. Note que se compara com a última tentação, né, que o diabo leva no pináculo do templo, quer lançar. Aqui em Nazaré eles querem lançar Jesus do topo do monte e os ensinavam no dia do sábado. E claro que em Cafarnaum a aceitação de Jesus vai ser melhor, pelo menos no início. Depois Jesus também vai proclamar uma palavra de juízo sobre Cafarnaum, que muitos não creram. Até hoje a cidade de Cafarnaum foi destruída, Nazaré ainda está em pé, né? Mas Cafarnaum foi destruída, hoje é só ruína. E eles maravilhavam-se da sua doutrina, porque a doutrina, o ensino de Jesus causa maravilha mesmo, porque a sua palavra era com poder. A palavra de Jesus tem poder. E na sinagoga, e aqui é interessante, e isso também cita o texto de Marcos, né? Na sinagoga de Cafarnaum havia um homem que tinha um espírito de um demônio imundo e gritava em alta voz. E a pergunta é: o que fazia um homem com espírito imundo dentro da sinagoga? Era para estar do lado de fora da sinagoga, mas esse homem estava lá dentro, espírito imundo. Às vezes dentro da igreja tem alguém com espírito imundo e que precisa ser liberto, não é? E a igreja é o local da libertação. Havia também um homem com o espírito de um demônio imundo que gritava em alta voz. Isso aconteceu em Cafarnaum. E dizendo: deixa-nos sozinho, que temos nós contigo, ó Jesus de Nazaré? Viesse para nos destruir, eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Note que o homem com o espírito imundo confessa quem é Jesus, né? Diz: Jesus de Nazaré, porque
porque Jesus era da cidade de Nazaré, viesse para nos destruir, não é? Que na verdade vem para destruir o demônio, mas o demônio sempre joga, inverte as coisas, acusa Jesus, não é? Pessoas às vezes também problemáticas sempre inverte as coisas, sempre acham um culpado por seus problemas, nunca são eles, não é? A mesma coisa que esse espírito demoníaco viesse para nos destruir, eu sei quem tu és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai dele. Jesus não dava muita folga para demônio falar, não. Repreendia logo, mandava calar, mandava sair, não é? Porque os demônios o declaravam quem ele era. Cala-te e sai dele. E quando o demônio o jogou no meio, saiu dele e não feriu. É interessante, o homem chegou a cair, jogou o homem no chão, mas saiu dele sem o ferimento, né? Apesar de o homem ter se jogado no chão. E aí todos se admiravam e falavam entre si, que palavra é esta? Pois com que autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. Jesus realmente tem autoridade e poder sobre os espíritos imundos e concede essa mesma autoridade e poder sobre aqueles que anunciam o evangelho, nos dá unção para com autoridade e poder repreender os espíritos imundos. Por isso que o primeiro sinal que seguirão os que crerem, em Marcos 16, e esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Jesus vai mostrar também, no Evangelho de Lucas, que muita gente, antes de ser curada, precisa o demônio dela sair primeiro, para que ela seja curada, e vai mostrar que o demônio é a causa de grandes males e até enfermidades nas pessoas. E todos se admiravam e falavam assim, que palavra é essa? Com que autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem? Verso 37, e sua fama percorria todos os lugares ao redor daquela região. A fama de Jesus crescia. Nós dividimos o ministério de Jesus em 3 anos. Primeiro ano, o ano da inauguração. Segundo ano, o ano da fama. Terceiro ano, o ano da perseguição, não é? E Jesus, a sua fama aumenta, claro, a autoridade sobre os demônios faz com que sua fama corra também sobre as enfermidades. E ele, levantando-se da sinagoga, entrou na casa de Simão. Aqui é a sinagoga de Cafarnaum. Quando nós fomos a Cafarnaum, vimos as ruínas, né? Aqui está a sinagoga. E a casa de Pedro não é muito distante, é bem próximo. Podemos dizer, até passos da sinagoga. Não era a cidade de Cafarnaum, não era uma cidade muito grande, apesar de ser uma cidade importante. Havia coletores de impostos nessa cidade, havia também um centurião romano que era de Cafarnaum, então havia uma certa população na época de Jesus. Mas a casa de Pedro era próxima à sinagoga, não é? Era como 100, 150 metros da sinagoga ficava a casa de Pedro. Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. É interessante, o contato de Simão começa com Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Depois de ver aquele espírito imundo ser expulso, Jesus vai entrar na casa de Pedro. E eu quero que você note esse contato de Jesus com Pedro, que Lucas coloca, porque Mateus já disse que Jesus passou no mar da Galileia, viu ali 2 irmãos pescando, disse, vinde após mim, e eu farei de vós pescadores, e eles largaram a rede e seguiram a Jesus. Então Mateus supõe uma coisa imediata, mas aqui Lucas vai nos supor uma progressão do que aconteceu na vida de Pedro, que Pedro estava na sinagoga, viu Jesus expulsar o espírito imundo, convidou Jesus para ir à sua casa, Jesus sai da sinagoga, entra na casa de Simão, e isso vai dar contexto para quando nós entrarmos no capítulo 5, a pesca maravilhosa, não é? Que vai acontecer quando Pedro realmente decide seguir Jesus. E levantando-se na sinagoga, entrou na casa de Simão, e a mãe da esposa de Simão, Simão era casado, tinha sogra, estava acometida por uma febre alta, e eles pediram por ela. Está vendo? Eles que pediram para que Jesus fizesse alguma coisa. Ela estava com uma febre bem alta, e a febre naquela época, eles não tinham muitos recursos, muita medicina, podiam matar a pessoa, não é? Então a sogra de Simão estava bem enferma, com febre alta, e ele, inclinando-se para ela, repreendeu a febre e essa deixou. Tem alguns que brincam que Pedro negou a Jesus porque ele curou a sogra de Pedro de febre. Mas
Isso aí não é verdade. Inclinando para ela, repreendeu a febre, e essa deixou, e levantando-se imediatamente ela o servia. A mulher estava enferma, estava com grande febre, a febre podia matar a pessoa até delirava de febre. Jesus entrou, diz que quando Jesus inclinou-se para ela, no outro evangelho diz que ele tocou, pegou na mão dela, repreendeu a febre. A palavra repreendeu aqui era da mesma forma que ele repreendia os demônios, os espíritos imundos, ele repreendeu a febre. Não é? É possível que era causada também por algum espírito mau. Ele repreendeu a febre e essa deixou, e levantando-se imediatamente, ela o servia. Toda pessoa que Jesus cura, toda pessoa que Jesus faz milagre, faz com propósito para que a pessoa possa servi-lo, né? Ora, quando o sol estava se pondo, trouxeram-lhe todos que estavam enfermos com diversas doenças. Por que é importante Lucas mencionar o sol se pondo? Porque nós estamos falando do sábado. Jesus estava no sábado na sinagoga. Então, para os judeus, e inclusive no Talmud, diz, um segundo volume do Talmud chama Sábata, que diz 39 coisas que era proibido fazer no sábado, inclusive curar. Jesus vai ser questionado várias vezes por fazer curas no sábado. A sogra de Pedro mesmo é curada antes de o sol se pôr, mas agora, para evitar muitos comentários, muitas coisas, a maioria ele curava depois que o sol se punha, para eles não entenderem que ele estava violando o sábado, não é? E quando o sol estava se pondo, ou seja, o sábado estava acabando, trouxeram todos que estavam enfermos com diversas doenças, e ele impondo a mão sobre cada um deles os curava. Jesus não precisava nem orar, Jesus impunha a mão, conforme Jesus ia impondo as mãos, a pessoa era curada. Que ministério tremendo de maravilhas, e que é o texto de Marcos também diz, esses sinais seguirão os que crerem, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Amém? É preciso ter fé, é preciso ter também a graça, o dom de Deus, para impor a mão e as pessoas serem curadas. Jesus tinha, não é? Conforme ele punha a mão sobre as pessoas, eram curadas. E também muitos saíam demônios, gritando e dizendo. Lucas nos ensina algo interessante, que muitas vezes, apesar de Lucas também ser o Evangelho dos Anjos, também menciona demônios como Marcos, e mostra o poder de Jesus sobre os demônios, e mostra aqui Lucas que muita gente é curada quando o demônio sai, mostrando no texto de Lucas e no texto dos evangelhos, e depois Lucas até vai mostrar no capítulo 13, uma mulher que andava encurvada há 18 anos, que era o espírito demoníaco, que os demônios são a causa de muitos males e enfermidades, pelo menos é o que nós vemos nos evangelhos, e quando esses demônios são expulsos, muitas pessoas são curadas, não é? E também de muitos saíam demônios gritando e dizendo, os demônios denunciavam quem ele era, tu és o Cristo, Filho de Deus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Engraçado, Satanás, na tentação, põe dúvidas, será que tu és o Filho de Deus? Agora os demônios não, os demônios já saem confessando, tu és o Cristo, Filho de Deus, e ele repreendendo-os, não os deixava falar, porque eles sabiam que ele era o Cristo. A razão que Jesus mandava os demônios calar, porque eles estavam proclamando quem ele era. Os demônios sabiam quem ele era, né? Diz que o homem de Deus é conhecido nos céus, na terra e no inferno, né? Então os demônios sabiam quem ele era, o Cristo. E quando já era dia, que é o primeiro dia da semana, ele partiu e foi para um lugar deserto. Jesus procurava os lugares desertos para orar, não só foi tentado no deserto, mas também o deserto era o lugar de comunhão, onde ele buscava comunhão com Deus através da oração. E a multidão o procurava e, vindo a ele, tentavam impedi-lo de retirar-se deles. Queriam que ele ficasse ali, né? Mas Jesus foi orar e certamente ele buscava a direção de Deus em tudo o que fazia. Jesus nos ensina algo muito importante nesse capítulo 4, a direção de Deus. Nós devemos buscar a direção de Deus em tudo que fazemos, até dos lugares aonde vamos, né? Jesus buscava isso, e ele disse, eu também necessito pregar o reino de Deus. É a primeira vez que agora a palavra reino de Deus é citada no Evangelho de Lucas, pela primeira vez. São mais de 30 vezes que é citado nesse evangelho o reino de Deus. Mateus cita reino dos céus, mas Lucas não, Lucas já cita reino de Deus mesmo, né?
A testemunha de Jeová tenta fazer a diferença entre reino dos céus e reino de Deus. São palavras similares. Mateus cita reino dos céus, porque para os judeus eles evitavam pronunciar o nome de Deus. Lucas não tem essa dificuldade, Lucas já cita reino de Deus direto. Nós queremos que reino dos céus e o reino de Deus são similares. Nessa testemunha de Jeová tenta fazer a diferença entre o reino dos céus, reino de Deus. Para eles o reino de Deus está na terra, o reino dos céus é lá na glória. Para eles só são 144 mil erroneamente que vão para o céu, porque se você estudar Apocalipse 7, você vai ver que os 144 mil estão na terra. Vai fazer uma confusão tremenda entre reino de Deus e reino dos céus, que eu particularmente creio que são palavras similares. Apenas Mateus cita reino dos céus para evitar citar reino de Deus, para não tomar o nome de Deus em vão, não é? Mas aqui em Lucas é a primeira vez que é citado a palavra reino de Deus. O reino de Deus é algo interessante, ele é algo que está para vir, mas já está presente. É algo visível e às vezes é invisível, né? Nos evangelhos nós vamos encontrar isso. O reino de Deus se torna reino de Deus para aqueles que aceitam a Jesus, para aquele, aqui o verso 45 vai mostrar isso, aqueles que aceitam a verdade do evangelho e entregam suas vidas a Cristo, o reino de Deus já está dentro deles, não é? Porque tem um novo rei, a proclamação do novo rei, rei dos reis, é o Senhor Jesus Cristo. Jesus pregava o reino de Deus. E eu quero dar uma ênfase sobre isso, sobre o reino de Deus, no seguinte. Hoje em dia a gente focaliza a pregação do evangelho muito do lado humano. Venha para Jesus, seus pecados são perdoados, você vai morar no céu, seu nome é escrito no livro da vida, tudo verdade. Mas a gente enfatiza só o que você ganha. A pergunta é, o que Deus ganha com a sua conversão? Porque toda coisa é uma troca, não é? Deus também ganha algo. O que Deus ganha com a nossa conversão? Deus ganha o nosso reconhecimento dele como rei em nossa vida. Deus ganha o nosso reconhecimento, porque muita gente vive independente de Deus, mas a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Deus, agora nós temos um novo rei, um novo Senhor. Somos súditos desse reino, é ele que manda em nossa vida, e nós temos que aprender, como Jesus, submeter a nossa vida à vontade de Deus. Não é a oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Deus ganha o seu e o meu reconhecimento dele como rei e a nossa fidelidade e obediência a esse reino. E se não for assim, nós não somos súditos do reino, né? Temos o nosso reino próprio, não o reino de Deus. Por isso a pregação ao reino de Deus implica obediência e submissão a esse reino. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, verso de número 45, Jesus vai ao 44 ao deserto, eles querem segurar ele lá, mas ele disse, eu também necessito pregar o reino de Deus para outras cidades, porque para isso fui enviado. Mostrando que Jesus é o enviado de Deus para anunciar o reino de Deus. A palavra enviado é a tradução da palavra apostolos. Jesus é chamado no livro de Hebreus o apóstolo, né? Então, ele é o apóstolo, ele é o enviado de Deus, né? João também disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ou enviou o seu Filho amado, não é? Enviado, ele é o enviado de Deus. Eu também necessito pregar o reino de Deus para outras cidades, porque para isso fui enviado. E ele pregava nas sinagogas da Galileia. Em torno do mar da Galileia, em todas as sinagogas, Jesus pregava. Então, o mar da Galileia estava aqui, era um mar chamado Galileia, que é grande e redondo. Jesus pregou em torno de todo o mar da Galileia, pregava nas sinagogas, desenvolve o seu ministério na Galileia. E é isso que acontece. A Galileia é o norte de Israel. Jesus começa, todos os 11 discípulos eram do norte de Israel, da região da Galileia. Só Judas Iscariotes que o traiu, que era da Judeia. Então, olha só, ali Jesus prega nas sinagogas de Betsaida, de Cafarnaum, de Magdala, de Gadar, de todas as cidades. Magdala é a cidade de Maria Madalena. Jesus prega ali naquelas sinagogas, exerce seu ministério em torno do mar da Galileia, realiza milagres no mar da Galileia. É interessante, todo o mar da Galileia Jesus está pregando o evangelho. E ele pregava nas sinagogas da Galileia. Não é? O capítulo 5 vai iniciar com algo maravilhoso.
de Pedro, uma pesca maravilhosa que vai levar Pedro à conversão. Pedro viu um homem espírito ser expulso de um homem na sinagoga de Cafarnaum, um espírito imundo ser expulso. Pedro viu a sua sogra ser curada. Pedro viu vários milagres, viu demônios aí, mas até então Pedro não tem uma conversão tremenda. E na verdade Lucas vai mostrar que Pedro só vai se converter mesmo, talvez perto do dia de Pentecostes, mesmo depois da ressurreição de Jesus, não é? Mas nós vamos ver Pedro, um grande seguidor de Jesus, um dos principais discípulos, e o capítulo 5 vai falar sobre isso. Não perca o capítulo 5, assim nós terminamos o capítulo 4, onde falamos da tentação de Jesus na sinagoga de Nazaré, de Jesus sendo expulso de Nazaré, de Jesus tendo o seu ministério em Cafarnaum. Tudo isso vemos no capítulo 4, os milagres que Jesus realiza no poder, na unção do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus nosso Pai e as ricas consolação do Espírito Santo. Quem esteve aqui para mais esse capítulo do Novo Testamento, explanando, explicando, verso por verso, trazendo curiosidades a você, pastor Eugênio Piacentini. Assina o nosso canal, subscreva nele para que você receba a informação dos próximos vídeos que nós estaremos colocando no canal do YouTube. Deus te abençoe, que a graça de Jesus seja com você.